Então, eu sou a Danúbia Padilha, eu sou casada, sou cristã, e sou casada com o Júnior há 25 anos, né? Sou mãe do Murilo, da Maria Eduarda, do Mackenzie e da Maybel. São 4 ferinhas que eu tenho aqui. A Danúbia é apaixonada pela educação, pela família. Eu sou neuropedagoga, sou especialista em psicomotricidade e sou pós-graduada em educação especial e inclusiva. Sou mentora de mães, tá? Há anos eu tenho me dedicado a apoiar famílias no processo de estar compreendendo o cérebro da criança e o comportamento da criança. Então, o meu propósito é ajudar as mães a sair do ciclo da culpa, dos gritos, dessa exaustão, para viver uma maternidade mais consciente, com autoridade, equilibrada mesmo, né? E buscando esse vínculo com os filhos, sem precisar gritar, castigar ou bater, tá? Então, eu sempre sonhei, vou contar um pouquinho para vocês, com aquela família grande, sabe? Aquela que os irmãos brincam no quintal, que a mãe cuida com leveza, que sente orgulho. Sabe aquele comercial de margarina? Pois é, esse era o retrato da maternidade feliz que eu tinha, assim, na minha mente. Só que a realidade me pegou de surpresa, né? Então, ao invés de leveza, eu me vi cansada, gritando todo dia, sentindo culpa à noite, me perguntando assim, onde é que eu errei, sabe? Aquela maternidade que eu idealizei, né? Que eu queria muito, acabou se tornando uma sequência de sobrevivência, gente. E o pior, eu já trabalhava com educação, né, há quase 20 anos, e eu sabia que, no fundo, eu precisava ter uma maneira diferente, sabe? Mais eficaz, mais amorosa. Para mim, maternar não podia ser aquilo, né? Então, foi aí que eu decidi buscar respostas na neurociências. Então, eu queria entender o que tinha por trás do comportamento dos meus filhos e também dos meus comportamentos. Então, quanto mais eu estudava, mais eu colocava em prática. Eu testava tudo dentro da minha casa, né? E, para minha alegria, as mudanças começaram a acontecer. Então, eu comecei a perceber que quanto mais eu entendia o cérebro dos meus filhos, era como eu receber um mapa, sabe? Um mapa secreto, para se conectar de verdade, né? Então, descobri que os comportamentos que eu considerava desafiadores não eram um sinal de fracasso meu, mas era um sinal de imaturidade neurológica do cérebro do meu filho. Então, eu entendi que gritar não ensinava calma, pelo contrário. E que a criança só aprende a lidar com o mundo quando tem um adulto emocionalmente disponível ao lado dela, tá? A minha grande virada foi assim, quando eu mudei, tudo mudou. Então, antes eu esperava que o meu filho mudasse. Aí, quando eu percebi que eu precisava mudar, tudo mudou em volta. As minhas ações, elas começaram a gerar reações diferentes. Então, a rotina, ela ficou mais leve, o vínculo começou a ficar mais fortalecido, né? E aquela culpa que eu sentia, ela começou a ser substituída por presença e por propósito. Então, assim, se você chegou até aqui se sentindo como se estivesse começando do zero, né? Ou achando que já tentou de tudo, você não está sozinha. E o que você vai encontrar aqui hoje são passos simples, tá? São histórias reais, ensinamentos que transformam. Não porque prometem perfeição, mas porque respeitam o tempo, o afeto e a verdade da infância, tá? E mais, se você se pergunta assim, mas como que ela dá conta de 4, né, gente? Muita gente fala, como que ela dá conta de 4? E eu não dou conta de 1, por exemplo, né? Gente, eu te liberto, porque assim, ó, às vezes 1 dá mais trabalho do que 4, tá? Por quê, Danúbia? Por que 4, de repente, dá menos trabalho do que 1 só? Porque quando você tem 4, você se obriga a soltar um pouco. Você se obriga a relaxar um pouco, sabe? Até por sobrevivência, porque a gente não dá conta de tudo. Então, quando você tem 4, tudo bem, de repente, comer miojo. Quando você tem 4, tudo bem, de repente, você deixar a louça sem lavar. Tudo bem você deixar um calçado na porta, né? Mas quando a cobrança é para quem tem um filho só, é mais dura. Eu digo que às vezes ela é até desumana, sabe? Ela é escancarada, porque todo mundo diz assim: meu Deus, só tem um e não dá conta. E não sabe o que entrega a gente tem que dar para dar conta desse um, né? Então, sejam bem-vindas, mamães, ao seu recomeço, tá? Você não é uma mãe qualquer, você é uma mãe que escolheu se transformar. E sim, é possível ser uma mãe e não ser surtada. Eu sei que parece bom demais para ser verdade quando eu falo assim, né? Porque muitas podem pensar, mas você não tá aqui na minha casa, né? Mas é fato, gente. Quando a mãe aprende como funciona o cérebro do filho em crise e entende como o dela reage sob estresse, ela para de agir no automático e ela começa a educar com intenção. Isso não é mágica, gente. É neuroeducação, tá? Aplicada na rotina de forma simples. Vou compartilhar com vocês uma história de uma mãe
que na tentativa dela educar, ela batia, tá? Ela batia muito, né? Só que ela sempre dizia para a filha assim: eu tô te batendo porque eu te amo. É para você aprender que eu tô te batendo. Então, pensa só, gente, se a gente não fez isso já alguma vez, né? Eu tô batendo pra você aprender. Só que essa menina cresceu acreditando que amor e violência andavam juntos. E que quem ama tem direito de bater. E aí, olha o grande problema. Quando ela ficou adulta, gente, ela começou um relacionamento. E no primeiro momento que o namorado levantou a mão contra ela, a interpretação dela foi assim: ele me ama, assim como a minha mãe me amava. Ele só tá querendo me ensinar. Então, o que para muitos seria um alerta, para ela soou como algo natural, porque foi exatamente isso que ela aprendeu dentro de casa, né? Então, eu tenho certeza, só pelo fato de vocês estarem aqui buscando, se capacitando, vocês são mães diferenciadas. Vocês são mães preocupadas, dispostas a se transformarem para transformarem a família de vocês, o filho de vocês, né? Por isso, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado o que eu trouxe aqui para vocês. A minha vida é mais feliz depois que minha mãe aprendeu como meu cérebro funciona. Tive a ajuda da Danúbia num momento desafiador com a minha filha pré-adolescente, onde ela trouxe ela de volta para mim e minha família. Foi uma reestruturação familiar aqui na nossa casa. Eu entendi que meu lugar é realmente de guia dos meus filhos. E eu sou a mãe deles. E eu sou a melhor mãe que eles poderiam ter. Tá bom. Ó, mais 3 minutos. Mais 3 minutos de desenho, tá bom? Daí a gente vai brincar. Combinado? Filha, agora deu. Agora deu os 3 minutinhos. Vamos brincar? Vamos mesmo? Então tá bom. Dá a mão pra mamãe. Isso, então a Mariana desliga a televisão. Vamos. Ó. Vai. Isso. Muito bem. O momento da maternidade que eu tava, quando eu procurei ela, foi bem assim, perto dos 2 anos, onde a criança começa a ter aquela crise dos 2 anos, que aprender a lidar com um serzinho que quer bater de frente, que tem opinião forte, que é forte assim de opinião, aprender a lidar com as situações que estavam acontecendo no dia a dia, de teimosia, de birra, e o amadurecimento faz a gente mudar muito, ver a criação e a formação do cérebro dos nossos filhos muito diferente, isso que ela ensina, né? Então eu não tinha esse entendimento quando eu entrei, não tinha entendimento que o cérebro deles não tá formado, não tem essa maturidade de entender tudo que a gente quer, né? Então eu acho que depois que a gente aprende isso, a gente realmente muda muito. O método, ele realmente transforma não só a educação dos filhos, mas a nossa família. Eu digo por questão de família em si, até eu e meu marido. Então eu acho que é muito importante a pessoa que tem a oportunidade de fazer, eu acho que não deve perder mesmo. O momento em que eu estava vivendo a maternidade era um desafio com a minha pequena hoje ela está com 6 aninhos, mas na ocasião ela estava com 5. E pra tudo ela chorava, de nada ela gostava, de tudo ela se irritava. E eu já não estava mais sabendo lidar com aquilo, porque a choradeira me incomodava. Eu quero ver a minha filha feliz e ela não consegue estar feliz. Aí você fala assim, vamos calçar um sapato? Eu não quero. E começava a chorar. Então eu sabia muito bem lidar com aquilo. Então eu aprendi na mentoria a acolher o sentimento dela, entender a importância que aquele sentimento tem pra ela e reverter aquilo. E hoje ela chora assim... Vamos dizer que ela chorava o dia inteiro, agora ela chora 10% só. O que significa isso? Uma ocasião ou outra, ela chora e, graças a Deus, não é nem todos os dias mais. É assim, talvez 1, 2 vezes na semana. Então tem sido bem, vamos dizer assim, libertador não ver mais minha filha sofrendo, chorando e tudo por conta de simples mudanças, assim, que a mentoria me trouxe e eu sou muito grata por isso. Se você tem um desafio e você não tem conhecimento nem entendimento para resolver isso sozinha, eu te aconselharia sempre, nunca desista do seu filho. Recomendaria fortemente a mentoria da Danúbia, porque realmente transformou diversas situações desafiadoras do meu dia a dia em momentos felizes e leves. Então é a hora de dar o próximo passo, gente. E eu posso ajudar você, eu posso te direcionar. Eu criei o método Mãe Sobrenatural porque eu sei como é estar aí no lugar de vocês. Eu sei o que é amar profundamente e mesmo assim se sentir perdida, exausta, culpada, né? E eu sei a diferença que vai fazer na vida de vocês, entender o comportamento do filho de vocês sem precisar de se desesperar. Aprender a lidar com a birra, um método aplicável, baseado sim em estudos científicos, mas principalmente em experiências reais do dia a dia, gente. Então, o método, você aprende no seu tempo, você vê e revê quantas vezes você quiser, tá? A gente vai fazer ele ao vivo, mas ele também tem aulas gravadas. Eu gosto muito do ao vivo porque a gente consegue fazer uma troca, né? Aqui, por exemplo, eu não estou enxergando a carinha de vocês. Isso já, para mim, falta um pouquinho de conexão. Então, no ao vivo a gente tem isso, tá? Ele resolve o quê? A falta de direção que a gente tem, o excesso de informação solta, porque vocês podem dizer assim, mas na internet tem tanto conteúdo bom? Tem sim. Mas até você pegar um aqui, sabe, procurar endereço sem nome de rua, no achômetro,
é assim, né? Serão acessadas através de um link, tá? Acessa sempre que quiser. Então, pode assistir junto com o pai, junto com a avó, um responsável pela criança, né? Por serem aulas bem objetivas, você vai conseguir assistir ela em qualquer lugar, de forma rápida, sem ficar perdendo muito tempo, tá? A primeira aula vai ser agora na segunda-feira, dia 22/9, às 8 horas, tá? Então, sempre será nas segundas-feiras. Ah, mas eu não consigo assistir. Não tem problema, fica gravado. As aulas, elas vão ser liberadas semanalmente, para que as atividades, elas possam acontecer, né? E não acontece aquele acúmulo de confusão dos temas, sabe, gente? Por quê? Às vezes eu liberava tudo, o que acontecia? Amanhã, lá na última aula, assistir. E aí não fazia o processo, chegava no final, né? O resultado não era o mesmo. Então, além de tudo isso, nós temos um bônus, que é um grupo exclusivo no WhatsApp, né? Com mães, que tem apoio durante todo o curso, tá? Você não se sente mais sozinha, olha só no chat da gente ver as pessoas falando as mesmas dificuldades que a gente tem, né? Como é bom a gente ter essa troca de experiência com quem nos entende. Então, uma vez por semana o grupo vai ser aberto para essa troca de experiência, mas ele não é um grupo chato de bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Ele resolve a falta da rede de apoio, a sensação de estar sozinha, solidão materna, né? E além de tudo isso, gente, a gente vai ter PDF, lista de livros, exercícios, modelos para aplicar no dia a dia com os filhos, né? E esse é o meu trabalho. E sim, tem um custo. Eu poderia falar assim, ó. Ah, quanto custa esse celular? O celular que o seu filho usa é seu, mas fica com ele, né? Porque a única forma dele ficar em silêncio uns minutinhos, para você poder jantar tranquila, né? E ele já quebrou umas 3 vezes a tela, mas fazer o quê, né? Quanto custa um celular? Eu poderia perguntar isso para vocês. Não é menos de R$1.000, gente. Quanto custa aquela bolsa que você comprou, parcelou, porque você queria muito a bolsa, tá? Eu poderia falar dessa forma com vocês, né? Porque vocês já assistiram, provavelmente, outras aulas, e é assim que começa a abordagem, né? Mas, gente, eu prefiro falar diferente para vocês, tá? Eu quero falar não de custo, mas de valores, né? Então, eu quero perguntar para vocês quanto vale a sua liberdade de ir no shopping e saber que seu filho não vai se jogar no chão. Porque você não deu aquele brinquedo, ou porque você não comprou batata e ele queria nuggets, né? Como que você ia adivinhar se ele pediu batata? Você trouxe a batata, mas não era batata que ele queria, era nuggets. Então, quanto vale isso, gente? É disso que eu tô falando. É de maternidade consciente. Aqui eu vou te dar 3 opções, gente, porque eu sou muito legal, tá? A primeira, você pode ignorar tudo que eu falei, tudo que você viu aqui, e continuar com o seu normal, tá? Continuar com a confusão na casa, continuar dormindo cansada e acordando exausta. Tudo bem, são escolhas, tá? Segunda opção, você pode tentar aplicar algumas coisas que eu expliquei, algumas técnicas, né? E eu já entreguei algumas informações aqui, tá? Então, você pode aplicar, tá? Às vezes você vai, em vez de levar 30, 40 dias ali, você vai demorar mais, 1 ano, 2, às vezes seu filho vai estar adolescente e você está tentando aplicar técnica de infância ainda, tá? Ou a terceira opção, né? Daquelas que já decidiram, que eu sei que tem mãe aí que já decidiu ter uma maternidade sem... eu quero deixar um mundo melhor para os meus filhos. Não, gente, a gente tem que deixar filhos melhores para o mundo. Essa é a grande questão, tá? 3 opções, gente, porque eu sou muito legal, tá? A primeira, você pode ignorar tudo que eu falei, tudo que você viu aqui, e continuar com o seu normal, tá? Continuar com a confusão na casa, continuar dormindo cansada e acordando exausta. Tudo bem, são escolhas, tá? Segunda opção, você pode tentar aplicar algumas coisas que eu expliquei, algumas técnicas, né? E eu já entreguei algumas informações aqui, tá? Então, você pode aplicar, tá? Às vezes você vai, em vez de levar 30, 40 dias ali, você vai demorar mais, 1 ano, 2, às vezes seu filho vai estar adolescente e você está tentando aplicar técnica de infância ainda, tá? Ou a terceira opção, né? Daquelas que já decidiram, que eu sei que tem mãe aí que já decidiu ter uma maternidade sem grito, sem culpa. Assim, não digam para mim que o problema é dinheiro, tá? Digam para mim que vocês não estão prontas para transformar sua casa. Que vocês não querem transformar a autoridade na sua casa, tá? Mas a sua família precisa, né? E se você não quer transformar o caráter, construir o caráter do seu filho, não falem para mim de dinheiro, tá? Então, ali vocês têm as 3 opções. A primeira é ignorar tudo, a segunda é tentar aplicar sozinha, e a terceira é vem comigo. Vem junto com as mães, eu vou te ensinar uma forma de maternar bem diferente. Deixa eu te mostrar que é possível, que você merece, tá? Essa maternidade mais leve, sem gritos, sem castigos. Então, e que é possível, totalmente possível.